A todos os ouvintes e meus irmãos da Casa Espírita, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto melindroso, até difícil, mas que é necessário falar. Aqui não vai nenhuma intuição, nenhuma vontade para diminuir outras crenças e outras religiões. Nós sabemos que cada um está preparado para ter a religião que vai compreender, vai preencher o entendimento e a necessidade de cada um. E nesse momento, então, eu quero levar o meu pensamento a Deus, Pai misericordioso, em nome de Jesus Cristo, na presença da Virgem Maria, Nossa Senhora, para que possa estar nos intuindo, abrindo a nossa inteligência, a nossa capacidade, para que nós possamos tocar nesse assunto, sem ofender ninguém, sem diminuir nada, mas trazendo a luz e o entendimento do Evangelho de Jesus, que para nós é muito importante. Tudo aquilo que eu for falar daqui agora está no Evangelho, está dentro dos ensinamentos que Jesus colocou, ou na ciência, porque eu estou juntando o que diz a ciência, o que diz a história, né? E o que diz o Evangelho. Anteriormente, eu tinha dito para vocês que Paulo, eu vou ler aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, item 29. Ele diz assim: bem sei que após a minha partida vão se introduzir entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Vão surgir entre vós, entre os próprios cristãos daquela época, e aparecer pessoas que iam desviar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Paulo coloca isso aqui para nós. Do meio de vós mesmos seguirão homens de palavras perversas que arrastarão os discípulos atrás de si. No meio dos próprios seguidores. Vigiai, pois, lembrando-vos de que noite e dia derrame durante 3 anos, eu não cessei com lágrimas de admoestar a cada um de vós, e agora eu vos entrego a Deus e a sua palavra de graça, que tem o poder de construir o edifício e segurar a herança a todos os santificados. Eu não cobicei a prata, o ouro ou as vestimentas de ninguém. Estas mãos que aqui estão, vós próprios sabeis, proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Eu vos mostrei sempre que é penando, assim que se deve prestar ajuda aos fracos, e lembrar-se dessas palavras que o próprio Senhor lhes pronunciou: há mais felicidade em dar do que em receber. Paulo alerta, naquele tempo, que ia surgir um tempo em que eles iam procurar destruir os ensinamentos do Evangelho. E na Epístola de Gálatas 1,6, ele coloca assim: eu me admiro da rapidez com que vos desviaste daquele que vos chamou pela graça do Cristo, a fim de passar a outro Evangelho. Não que haja outro Evangelho. Há apenas pessoas que lançam perturbação entre vós e querem transformar o Evangelho do Cristo. Estas são palavras do apóstolo Paulo, com a preocupação do que iria ocorrer depois da partida dele para a vida eterna. Muito bem, e isto realmente aconteceu, porque hoje nós vamos falar
sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que não está no Evangelho, não está nos ensinamentos do Cristo. Nós falamos anteriormente sobre aquela reunião em Jerusalém do ano de 60, em que os judeus recém-convertidos ao cristianismo queriam obrigar todas as pessoas que fossem cristãos a fazer a circuncisão. Mas os apóstolos, através da palavra de Paulo, firme e determinado, acabou convencendo a todos que aquilo não seria necessário. Paulo diz: de que adianta ser circunciso se você não segue os ensinamentos e as obras do Evangelho? Ou de que adianta você não ser circunciso se você não é circunciso, mas segue os ensinamentos do Cristo? O que ele diz? Você é cristão? E aqui nós lembramos daquela passagem que eu falei já nessa mesma época, nessa mesma coisa, sobre o batismo de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, e Cornélio era um homem muito devoto, uma pessoa do bem, apesar de ser um soldado que tomava conta de 100 outros soldados, mas ele era uma pessoa extremamente bom, ajudava os cristãos daquela época, ajudava nas obras da igreja, apesar dele ser gentil. Ele então tem uma visão, nós falamos isso anteriormente, ele tem uma visão que ele vê um anjo, um vestido de branco, que vira para ele e fala: Cornélio, as tuas preces foram ouvidas por Deus. Vai à casa de Pedro, o curtidor, e chama Pedro Simão para que ele possa ouvir e tomar as providências necessárias. E Pedro, naquele momento, também tem um transe lá na casa do Pedro curtidor e vê descer um pano imenso, branco, cheio de animais que era proibido os judeus comer. Aí ele ouve: Pedro toma, mata e come. Ele: o que é isso? Ele falou: Senhor, eu nunca comi nada impuro e nem imundo. Aí ele escuta novamente: Pedro, não torne impuro aquilo que Deus criou puro. Nisso chega as pessoas que Cornélio mandou para ir atrás de Pedro. Convida Pedro, que o Cornélio tinha chamado, e Pedro vai até lá. Pedro chegando até lá, Cornélio conta para Pedro o que aconteceu, e Pedro então liga uma coisa na outra e percebeu que ele não podia, apesar de tudo aquilo que o judeu não convivia, não ficava junto do gentio, mas ele vai, ele é recebido lá. E depois que ele vê as obras, aquilo que Pedro fez, aquilo que a manifestação que houve naquela reunião lá com eles, quando Cornélio conta aquela passagem, então Pedro diz assim: poderia alguém impedir de batizar com água essas tanto quanto nos receberam o Espírito Santo, esses que tanto quanto nós também receberam o Espírito Santo, porque lá o Espírito Santo desceu e ele começou a falar em línguas, falar em tudo, que tanto quanto nós receberam o Espírito Santo, e deu ordem para batizar Cornélio em nome de Jesus Cristo. Eu estou colocando isso aqui porque o batismo naquela época de Pedro, Paulo,
e dos apóstolos, da igreja primitiva, era feito em nome de Jesus Cristo. Nós temos uma outra passagem, em Atos 10, 45, 48, que fala assim: houve um espanto entre os crentes que acompanharam Pedro. Aquelas pessoas que estavam com Pedro tomaram um susto. O dom do Espírito Santo era agora derramado sobre todas as nações. Todas as nações, inclusive para os pagãos. De fato, ouviram essas pessoas falar em língua e celebrar a grandeza de Deus. E Pedro então disse: poderia alguém impedir de batizar com água essas pessoas que tanto como nós receberam o Espírito Santo? E deu ordem de batizar em nome de Jesus Cristo. Então, naquela época, o batismo era feito em nome de Jesus Cristo. Até aí, corria tudo bem, as coisas normal. Quando, no ano 300 a 303, quando Diocleciano era o imperador romano, e houve uma perseguição terrível contra os cristãos. Muito forte aquela perseguição contra os cristãos. E aquela pessoa então sofria muito com isso. Mas o Império Romano era dividido em duas partes. De uma parte comandava Constantino, da outra parte em Roma comandava Constantino no Oriente e Diocleciano no Ocidente, em Roma. Então eles resolveram unificar o império. Então partiram para um desentendimento e uma luta armada. Para quem vencesse seria o imperador total de Roma. Eu falei isso numa reunião passada. Aí Constantino sonha, ou tem uma visão, sonha, ele vê uma cruz no céu escrito: sobre esse signo vencerás. No outro dia, ele manda pintar uma cruz em todos os escudos do soldado dele. E logo que começou a batalha, a guerra, apesar de Constantino ter um exército menor e mais fraco, ele venceu essa guerra. Derrotou Diocleciano. Acho que aí vem a providência divina tomando determinações a fim de que as coisas entrem no caminho correto e certo em que Deus está querendo que aconteça. Porque nada acontece por acaso. Nada não acontece sem não ser pela vontade de Deus. Constantino, apesar de ser pagão, ser adorador do rei Sol, ele adorava o rei Sol como Deus Sol. Ele então, em 1013 ou 1011, mais ou menos, aproximadamente, ele edita um decreto proibindo a perseguição de toda e qualquer religião, facilitando as religiões tornar-se independentes, e restituiu para os cristãos tudo aquilo que foi tomado deles. Foi um momento de glória para os cristianismos naquela época. Eles estavam livres, podiam pregar a religião, sem perseguições. Mas, apesar de Constantino, com ele abrir, ele percebeu que havia um desentendimento dentro do próprio cristianismo. Desentendimento este, principalmente na igreja de Antioquia, em que o bispo de lá, chamado Alexandre, tinha um desentendimento, uma visão diferenciada do seu presbítero, que chamava Ário, em que Alexandre falava que Jesus era Deus e Ário falava que Jesus não era Deus. Ele não concordava. E isso espalhou por todo o cristianismo.
Então Constantino juntou as pessoas, os bispos, presbíteros, e fez um concílio, que foi o primeiro concílio chamado Concílio de Nicéia. Nesse concílio, houve muitos entendimentos, mas no final chegaram a um acordo. Algumas pessoas falavam que Jesus era Deus, outros falavam que Jesus não era Deus, outros falavam que Jesus era humano, homem e Deus, mas no final chegaram à conclusão que Jesus era da mesma essência do Pai. Jesus era Deus. Por quê? Alexandre, o bispo, falava que Jesus tinha dito: eu e o Pai somos um. E Alexandre e Ário dizia: não, mas o Jesus falava, o Pai é maior do que eu. E houve um tempo em que o Cristo não existia. Mas no final, colocaram em votação, Alexandre ganhou e mudou então, colocou-se Jesus como Deus também. Então nessa época nós tínhamos dois deuses, o Pai e o Filho. Nessa época também foi discutido sobre se deveria adorar ou guardar o sábado ou o domingo. Porque entre os cristãos tinha surgido também outra polêmica, que era, eles diziam assim: nós temos que guardar o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que Cristo ressuscitou. Constantino, que era adorador do sol, e domingo era o dia consagrado ao sol, sábado era o dia consagrado a Saturno, ele fez um edito, um decreto, e colocou que dali para frente o cristianismo ia guardar o domingo e não o sábado. Por isso, até hoje, a igreja guarda o domingo no lugar do sábado contra aquilo que Moisés colocou e pregou dentro dos ensinamentos, dentro da Torá, que é a Bíblia do judeu. Então nós tivemos aí nesse período dois deuses, o Pai e o Filho. Mas em 381 houve um outro concílio. Esse concílio foi celebrado na cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla foi criada por Constantino, em homenagem a ele próprio, a fim de tornar a capital do Império do Oriente, que tinha Roma, que era a capital do Ocidente, e tinha Constantinopla, que era a capital do Oriente, em que lá existia a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que é a igreja que segue mais a tradição, mais aquilo alinhado com o judaísmo, e sem modificações, sem grandes modificações, seguindo dentro dos ensinamentos, mais dentro dos ensinamentos do Evangelho. Então, em 381, existia na época 3 imperadores no Império Romano, 2 netos de Constantino e um soldado espanhol chamado Teodósio. Os netos chamavam Gracián e Valentim, mas os dois eram muito jovens, tinham menos de 20 anos. E Teodósio, mais velho, com mais experiência. Então, eles resolveram então fazer esse concílio e retificar o credo de Nicéia, modificar o credo de Nicéia. E depois de várias discussões, dessas reuniões,
eles editaram a ata, fizeram a ata, mais ou menos dizendo assim: é nosso prazer que as nações que são governadas pela nossa clemência e misericórdia firmemente deve aderir à religião que foi ensinada pelo Pedro aos romanos, e que a fiel tradição seja preservada até agora, professada por Pedro, bispo de Alexandria. Aí era um outro Pedro que era bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica, de acordo com os ensinos dos apóstolos e a doutrina do Evangelho, nos leva a acreditar na deidade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí foi criada a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque naquela época, todas as nações tinham 3 deuses: Roma, a Grécia, o Egito, a Índia. Todas aquelas nações tinham mais de um Deus. Então, aí também passou a ter o cristianismo 3 deuses. E aí, esse credo foi montado na crença, então, que tinha o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que eram 3 pessoas formando um só Deus. Quando eu era criança, isso me deixava muito complicado. Como é que podia ser 3 pessoas para formar um Deus? Não entendia. E depois, mais velho, agora então, eu cheguei mais a uma conclusão: peraí, o Pai não é a pessoa, o Espírito Santo não é a pessoa, Jesus sim foi um homem. Então não são 3 pessoas. Essas coisas foram criando na minha mente, na minha cabeça, uma certa desconfiança dessa doutrina, da Santíssima Trindade. E eu confesso a vocês que antes de eu fazer essa live, um pouco tempo atrás, fazer esse vídeo, falar sobre a Santíssima Trindade, eu estava muito preocupado, porque é um assunto muito delicado, porque as religiões seguem isso com uma crença sobre cima disso. Então eu pedi: meu Deus, me ajuda, como eu posso chegar à conclusão, né, que o que eu estou pensando, o que eu estou professando, acreditando, seja realidade. Isso eu estava à noite, de madrugada, pensando no que eu ia falar, como eu ia poder chegar aqui para vocês e colocar uma verdade sobre isso. De manhã eu acordei e resolvi então ver em Mateus, capítulo 28, em que ele fala que você tinha que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem de Mateus é muito interessante, porque fala assim, aqui na Bíblia. Ela diz assim: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E ele continua aqui. Lucas, não, desculpa, Mateus, está aqui assim: a ressurreição, o ressuscitado envia seus discípulos em missão.
Quanto aos 11 discípulos, eles foram para Galiléia, em uma montanha a qual Jesus lhe ordenara ir. E quando avistaram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvidas. Jesus aproximou-se deles e lhes dirigiu essas palavras: Toda a autoridade me foi dada ao céu, no céu e sobre a terra. E depois a todas as nações, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a ganhar tudo o que eu vos ordenei. Quanto a mim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Olha, aqui está em Mateus. Aí eu fui em João, Lucas e Marcos. Não se fala em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, eu cheguei à conclusão que essa é a parte aqui: ide a todas as nações, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi acrescentada no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Está aqui no final, é o último trecho do capítulo. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a Santíssima Trindade só foi criada 300 anos depois da morte de Mateus. Então, não existe, não foi Mateus que colocou isso no Evangelho. Alguém colocou isso no Evangelho. Porque nós sabemos que foi no ano 381 depois de Cristo foi colocado. O último apóstolo a morrer foi João, que foi mais ou menos com 100 anos de idade, ali pelo ano de 80 a 90 depois do Cristo. Paulo morreu 66 anos depois do Cristo e Pedro 70 anos. Então, Mateus já tinha morrido quando eles colocaram isso no Evangelho. Aqui está confirmando aquilo que Paulo disse, que pessoas dentre vós mesmos vai desviar os ensinamentos do Evangelho. E eu me senti mais tranquilo, porque eu li essa passagem várias vezes, mas nunca atinei com isso. Mas estudando os concílios, como o concílio de Nicéia, esse concílio de Constantinopla, eu cheguei à conclusão: não existia. Estudando o Evangelho, quando Pedro manda batizar em nome do Cristo, ide pelo mundo e batizar em nome do Cristo, em nome de Jesus. Aqui está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, que esta passagem foi colocada não por Mateus e não pelos apóstolos, mas depois do ano 381, a fim de trazer desentendimento, falta de conhecimento, porque as pessoas não vão procurar a origem daquilo, mas é uma luz. Eu estou colocando isso para vocês, não para poder criticar, não para poder falar contra as outras religiões, mas para dar uma segurança. Hoje eu me sinto mais seguro de falar que eu só acredito no Deus único, só acredito em Deus, o Pai, porque essa doutrina foi colocada no Evangelho 380 anos depois, por alguém que não foi pelos apóstolos, não foi ensinamento de Paulo, não foi ensinamento de Pedro, nenhum dos apóstolos. Na verdade, muitas vezes a gente pensa, essa discussão, essa não leva a nada, porque na verdade o que interessa para Deus são as nossas obras, são aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós simplesmente acreditamos, mas as nossas obras. Tiago falava, a fé sem obra é morta, e a obra é fé, a obra sem fé também é morta, eu creio eu. Então, meus irmãos, amar o próximo, perdoar as pessoas,
ser benevolente com os nossos irmãos, acreditar que nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual, porque Deus não nos castiga, Deus nos dá a oportunidade do aprendizado. Essa vida aqui é passageira. Nós somos aqui, vamos deixar esse corpo aqui e vamos para o plano espiritual. Depois nós reencarnamos tantas quantas vezes for necessário até a gente aprender, evoluir e chegar ao ponto, porque Deus não nos castiga. A gente tem que amar as pessoas como Jesus ensinou, verdadeiramente. Perdoar, acabar com o nosso egoísmo, ser pessoas do bem, porque esse é o caminho. O ensinamento do Evangelho, procurar a verdade, procurar os ensinamentos, não para diminuir ninguém, não para discutir o Evangelho, porque não há necessidade de a gente estar discutindo com as pessoas aquilo que eu acredito e aquilo que ela acredita. Porque quando a pessoa não acredita, não adianta você falar com ele. Porque Jesus disse, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Aquele que não quer ver o óbvio, não quer ver o correto. Ele vai gastar muito tempo. Um dia, ele vai chegar na evolução espiritual e vai começar a entender que as coisas são mais espirituais do que materiais. Devido a essa doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina do Concílio de Nicéia, a Igreja Ortodoxa fez um acordo com a Igreja Romana, que até então, nessa Igreja Ortodoxa, não celebrava a missa, para que a Igreja Romana admitisse o Concílio de Nicéia, é o credo, esse credo, e a Igreja Ortodoxa passaria a celebrar as missas da Igreja Romana, que a missa foi criada pela Igreja Romana, não é do Velho Testamento, não é do Atos dos Apóstolos, não é de Pedro, não é de Paulo, foi a Igreja Romana que criou a missa e várias outras coisas de passagem. Então fez esse acordo. Mas a Igreja Romana mudou o credo. Porque aqui fala, creio, pastor, acreditamos, nós passamos acreditando na deidade exclusiva, que Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Creio na ressurreição dos mortos. Está lá no Concílio de Nicéia. A Igreja Romana colocou, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nasceu de Maria, virgem, da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Cremos na ressurreição da carne, contra os ensinamentos do Evangelho. Eu estou falando isso aqui porque eu vi uma palestra de um orador da Igreja Romana falando que o Espiritismo não era uma religião cristã porque ela não acreditava na ressurreição da carne. Como a gente não pode discutir com eles, nem pode falar nada, mas eu me lembrei aqui que Jesus em João, ele fala, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que toma vida, o corpo para nada serve. Palavras de Jesus. Paulo, lá na frente também fala, você coloca, enterra um corpo material, surge um corpo espiritual. Você enterra um corpo corruptível, surge um corpo incorruptível. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Palavras de Paulo. Então há um grande desvio, um grande desentendimento. E pensando assim, quando a gente vai chegar lá no Êxodo, que o próprio Deus fala para Moisés, nos 10 mandamentos, ele diz para Moisés assim, eu sou o Senhor teu Deus,
que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, porque eles eram escravos no Egito. Por 400 anos ficaram escravizados no Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Marcos, o escriba pergunta para Jesus: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus responde: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Em João, Jesus diz, na oração que ele faz antes de ser pregado na cruz, ele faz essa oração e fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, a fim do que o teu filho te glorifique. E segundo o poder que ele deste, ele dê a vida eterna a todos. A vida eterna é que eles te conheçam a ti. Eles te conhecem a ti, falando com Deus, o único e verdadeiro Deus. Não precisa dizer mais nada, meus irmãos. E a igreja romana, que até o cristianismo, que até o ano 313 foi perseguido, desde o princípio até o ano 313, de 381 para lá, ela passou a ser a perseguidora. Com o poder que ela recebeu dos homens, do governo, do império, ela passou a perseguir as outras religiões. E foi séculos, anos, séculos. Aí nós lembramos das cruzadas. Quantas e quantas pessoas morreram por causa das cruzadas? Quantas pessoas foram queimadas na fogueira como feiticeiro? Quantas pessoas morreram e foram torturadas na Inquisição? Até o ano 1500 e tanto, 1600. A Igreja do Cristo desviou completamente dos ensinamentos do Evangelho. Não matarás. Em nome de ninguém. Por isso, meus irmãos, ela está sofrendo as consequências, porque Deus pregou para nós o amor, o entendimento, o perdão, a reconciliação, a benevolência, a caridade. Nada de violência. Nada de violência. Bom, meus irmãos, eu quis aqui só trazer um esclarecimento mais ou menos sobre esse assunto. Cada um, então, tem o direito de acreditar naquilo que ele acha que é certo. Mas eu, com mais esse esclarecimento que eu estou deixando para vocês aqui hoje, eu acredito num só Deus, o Pai, acredito em Jesus Cristo, o Senhor, o nosso guia, o nosso mestre, que deu a vida para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ter o direito de ser salvos, seguindo os ensinamentos que ele deixou para nós. Ele próprio disse, né? Quem me segue não andará nas trevas. Por isso, ele é o nosso guia. Bom, eu quero hoje, então, agradecer a oportunidade que foi nos dada nesse momento de falar sobre esse assunto. E, mais uma vez, deixar claro, não há aqui, na minha intenção, fazer nenhuma censura a nenhuma religião. Cada qual segundo a sua capacidade. Cada qual segundo as suas obras, como diz o Mestre Jesus. Que Jesus
nos abençoe, nos proteja, que possa continuar nos dando entendimento e a capacidade de compreensão, para que cada um de vocês possa, ao ouvir esse vídeo, raciocinar, tomar a decisão que achar mais correta e mais acertada. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre, assim seja.